Na noite de ontem, o ex-deputado Deltan Dallagnol deu uma entrevista ao Roda Viva da TV Cultura e foi questionado sobre por que é contra a PL das fake news. Essa PL é aquela que pede mais controle das plataformas sobre os conteúdos publicados nas redes sociais, para evitar falas criminosas, racistas e misóginas. O Dallagnol justificou ser contra a proposta porque diz que é um direito poder postar um vídeo nas redes sociais dizendo, por exemplo, que a mulher deve ser submissa ao homem, já que isso está na Bíblia. E fala que se a PL for aprovada, esse tipo de conteúdo vai ser derrubado. E isso é censura. Ô, Sema, tem uma confusão no raciocínio do ex-deputado, né? Tem, Camila, tem algumas confusões, eu diria. Eu acho que uma delas é partir do princípio absoluto, na opinião do deputado, de que a Bíblia afirma que a condição da mulher, neste caso, no caso bíblico, está completamente relacionada a estar submetida, né, em inferioridade ao homem. E isso não é uma realidade. Existem muitos religiosos, teólogos, grupos de mulheres evangélicas que contestam, na verdade, essa opinião. Então, até mesmo partindo do princípio da interpretação bíblica, nós temos opiniões e posições bastante diferentes. Então, eu acho que um primeiro ponto a observar na fala do deputado é também partir do princípio de que a opinião dele não é absoluta e que nós temos outras opiniões sobre como a mulher é tratada na Bíblia, né? Muitas pessoas dizem, inclusive, isso, né? A Bíblia é uma questão de interpretação, então eu acho que é legal a gente partir do princípio de que essa é a interpretação do deputado. Um outro ponto é que ele traz uma experiência muito pessoal, né? Eu consumo os cultos online da minha igreja. Essa é uma experiência completamente individual. E quando a gente fala da PL, a gente está trazendo uma regulamentação, uma proposta coletiva. Ou seja, hoje nós sabemos, já falamos aqui algumas vezes, que a internet é como se fosse uma terra de ninguém, né? As big techs têm pouquíssimas responsabilidades sobre o que acontece, como as informações circulam. Então, a gente não pode usar uma experiência individual, uma condição pessoal para justificar ou para combater uma proposta que está posta para o coletivo. Os casos individuais precisam ser observados individualmente, mas a gente está tratando aqui de uma regulamentação coletiva, que precisa valer para todos. E, como a gente já disse aqui algumas vezes, muitas vezes, na verdade, o limite sempre precisa ser a lei. E aí, quando ele traz a submissão contra das mulheres aos homens, gente, nossa pauta aqui é sobre as mulheres e a gente sabe que a ideia de ser submissa ao homem é um dos motivos que fazem com que as mulheres estejam submetidas à violência doméstica. Essa crença, essa ideia de que o homem é de fato superior, de que o homem é de fato o detentor daquele corpo, do nosso corpo, é o que muitas vezes faz com que as mulheres estejam em situações de violência, ou seja, é uma fala agressiva que pode sim, e de verdade, ela reforça uma cultura de violência contra a mulher. Então, é uma afirmação que precisa estar no radar da lei, porque é uma fala que, em última instância, pode ocasionar uma violência física contra as mulheres. Então, é uma fala muito complexa, ela traz muitas confusões, e a gente precisa ouvir com filtro, né? Com filtro, dessa vez não pode ser sem filtro, tem que ser com filtro para a gente entender todas as implicações aí sociais dessa afirmação do deputado. Excelente, Sema. E o Dallagnol também mostrou um raciocínio confuso, sendo bem elegante aqui nas palavras, ao dizer por que votou contra o projeto de lei que garante salários iguais para homens e mulheres. Ele também foi questionado por isso e disse que isso poderia ter um efeito rebote. Se houver a diferença salarial, a lei diz que a empresa deve ser multada. Para se prevenir de ser multada, as empresas então deixariam de contratar mulheres. Cris Fibe, isso faz sentido? Olha, Camila, por onde eu começo? Assim, é aquele velho raciocínio, né? Ah, se isso pode causar um efeito rebote, não vamos mexer nisso, vamos perpetuar a violência, para usar a palavra que a Sema usou, e a gente deixa as mulheres fazerem a mesma função, exercerem o mesmo cargo por salários menores, que na visão dele deve ser o que a gente merece mesmo, porque se a gente cobrar com multar, punir as empresas, porque como ele disse, já tem uma previsão na CLT, no Código Trabalhista brasileiro, que as mulheres não sejam prejudicadas, aliás, ninguém, nem por etnia, nem por raça,
raça nem por gênero, não sejam prejudicadas e não ganhem menos, mas não tem essa regulamentação que pune as empresas. O que ele está dizendo é, não vamos cumprir essa lei prevista, não vamos cobrar com punição, não vamos regulamentar, porque isso pode fazer com que as mulheres, e aí veja, ele faz o gente boa, né? Isso pode fazer com que as mulheres acabem sendo prejudicadas. Então ele está preocupado é com a gente. A gente deve continuar ganhando menos, sim, sem essa garantia, porque senão a gente vai ser prejudicada, né? E na verdade, bom, precisa, claro, fazer um ajuste aí, cobrar das empresas que elas contratem, que elas tenham equiparação também na quantidade de contratações, inclusive de raça, com diversidade de raça, de gênero, de etnia. Agora, a gente se conformar e dizer deixa assim, porque senão há um efeito rebote haverá mesmo, a gente corre esse risco, só que a gente precisa lutar também contra ele, para a gente corrigir uma distorção que também nos coloca em situação de vulnerabilidade às mulheres, né, Camila? Eu não sei em que cenário a gente acha que é justificável em 2023 uma mulher ganhar menos que um homem exercendo a mesma função. E a gente sabe que isso prejudica mais ainda as mulheres negras que ganham menos ainda. Então, assim, enfim, eu não sei nem por onde começar, mas acho que há, claro, um risco de menor contratação, mas também, Camila, é o que a gente estava falando entre nós aqui antes de entrar no ar, né? Como fica para as empresas que reagem assim? Também não há uma cobrança social, uma cobrança moral em cima das empresas para que elas sejam justas e que haja mais equiparação salarial e também em quantidade, né? Assim, as empresas também deveriam estar preocupadas com a imagem delas e não reduzir. Então, a gente vai aceitar e as empresas vão ser todas ocupadas somente, ou na grande maioria, por homens brancos que já estão em posição de privilégio, porque isso dá menos trabalho e gera menos multa? É um raciocínio realmente, como disse a Vera em outro momento, dá um duplo twist carpado, né? Para tentar nos convencer da Do argumentação. voto dele, aí colocou a Rosângela Moro no meio. Eu até pensei, né? Foi ali uma crítica ao projeto de lei que foi votado sobre a igualdade salarial. Fala assim, então ele poderia sugerir alguma outra coisa, mas ele foi cassado, né? Pelo TSE, não tem mais mandato. Então não tem nem como a gente pedir. Quem sou eu para julgar Deltan Dallagnol, tá? Mas aconteceu, gente.